Próximo assunto. O presidente Lula confirmou, ele vai comparecer à abertura do Foro de São Paulo amanhã. A entidade, a entidade, a gente pode chamar de entidade, na verdade é uma instância política fundada lá atrás, em 1990, então por Fidel Castro. Lula também participou da fundação, reúne partidos e organizações de esquerda. Evidentemente, Foro de São Paulo é um velho martelo de combate esgrimido mas esgrimir um martelo é difícil, mas enfim, usam o martelo para bater no governo. Vamos acompanhar. A realização do encontro no Brasil e a participação de Lula despertaram críticas da oposição, que questiona o apoio do governo a ditaduras na região, como na Venezuela e na Nicarágua. Parlamentares oposicionistas chegaram a protocolar uma representação no Ministério Público Federal contra a realização do evento. Pelo estatuto da entidade, a definição do regime político cabe a cada país. Assim, o foro evita tratar de eventuais práticas de cerceamento de opositores ou violações dos direitos humanos cometidas pelos governos que o compõem. De acordo com a programação do encontro, os temas discutidos serão a integração entre países da América Latina, o uso de redes sociais e o combate às fake news, a situação política brasileira, anti-imperialismo, entre outros temas. Atualmente, o foro é composto por 123 agremiações de 27 países da América Latina e Caribe. No Brasil, PT, PCdoB e PCB são os partidos que integram o grupo. Daniel, assim pensando um pouquinho em história, né, de história das esquerdas, sobretudo centrada na Europa, em boa parte também na Ásia, fala-se China, sobretudo nesse caso, nenhuma internacional socialista deu certo. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta internacional socialista, todas fracassaram. As únicas que funcionaram, ou pelo menos a que funcionou um pouco mais dura, é quando tinha alguém mandando dentro dela. E em um bom período, isto foi o Partido Comunista da União Soviética. Agora, o Fórum de São Paulo, com esse monte de gente participando, e sabendo como os partidos de esquerda, um adora combater o outro, aonde que eles vão chegar? Então, eu não sei nem se o Fórum de São Paulo pode ser encarado com as mesmas lentes da década de 90. Na década de 90, era um grupo de políticos de esquerda, mais ou menos radicalizados, mas que estavam fora do poder numa era pré-internet. Então, esses encontros presenciais, como os encontros do Fórum de São Paulo, representavam ali uma troca de ideias, inclusive compartilhar planos de chegada ao poder que eram muito relevantes para esse grupo. A partir dos anos 2000, com aquela primeira onda vermelha ou rosa, como se queira chamar na América Latina, esses grupos, quer dizer, Lula, Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, passaram efetivamente a estar no poder. Então, isso tirou a importância do Fórum de São Paulo, porque, afinal, eram presidentes que já se reuniam em cúpulas de chefes de Estado e não mais no Fórum de São Paulo, e com a internet, redes sociais e tudo mais funcionando a pleno vapor. De modo que hoje, me parece que Fórum de São Paulo passou a ser um pouco uma coisa anacrônica, pré-datada. Inclusive, se a gente for observar, tem uma participação relevante, inclusive, por ser aqui em Brasília, de algumas figuras do PT, a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, Miriam Belchior, estará no primeiro ou no segundo dia, o próprio Lula abre o Fórum de São Paulo, mas é hoje um fórum ali, uma instância bem mais esvaziada do que já foi. Serve mais para despertar temores da direita do que efetivamente como um fórum de coordenação da esquerda. É interessante esse aspecto que o Daniel acabou de levantar. Somos jornalistas profissionais, a gente está muito acostumado com a reação do público, a maneira como a gente aborda esse ou aquele assunto. Por exemplo, se a gente considera o público que faz parte do espectro brasileiro de direita, lá na ponta da direita, e que nutre por Bolsonaro uma admiração e o trata como mito, esse público, em geral, se dirige a nós, jornalistas, no seguinte: vocês não são capazes de reconhecer a importância do Foro de São Paulo. E tem o Foro de São Paulo em conta como uma entidade capaz de urdir conspirações por toda parte e de dirigir acontecimentos políticos por toda parte.
da minha experiência como repórter internacional, eu nunca vi isso bem assim. Eu vejo os países indo para cá ou para lá, muito mais por suas próprias condições, circunstâncias, histórias e geografia, do que por conspirações urdidas ali num escritório não sei aonde, por gente que tem um plano master de como dominar o mundo. De qualquer maneira, o Foro de São Paulo, como reúne um grande grupo de agremiações políticas, todas identificadas com esse espectro da esquerda, do meio para onde você quiser, você vai encontrar o que você quiser lá. O que o Lula vai procurar lá, hein? Talvez um pouco, não digo de nostalgia, mas é um pouco essa coisa que o Daniel mencionou, né? De uma coisa dessa veneração pelo passado, não esquecer a sua trajetória, mas que acaba causando mais, não digo constrangimento, mas acaba dando munição para o adversário ter um campo de retórica. Porque, no caso, munição para a direita. Para a direita, exato. Né? E, de fato, talvez o que a gente se pensasse, né? O Foro de São Paulo foi criado ali em 1990, logo após a queda do Muro de Berlim, com a proposta de ser um contraponto ao consenso de Washington, aquela coisa toda, e neste mundo em que, né, como diria Francis Fukuyama na época, do fim da história, que não acabou e tal. Mas o Foro de São Paulo, na sua origem ali, talvez criticasse o Lula, fundador do Foro de São Paulo nos anos 90, muito provavelmente criticaria o Lula presidente nos anos 2000. Muitas das políticas econômicas que foram adotadas no governo Lula entre 2003 e 2010 seriam taxadas de políticas neoliberais pelos integrantes do Foro, ou pelos petistas que fazem, que participaram da formação do Foro. Então, acho que tem muito mais uma questão de não abrir mão, não virar as costas para a sua trajetória. Inclusive, na programação deste ano tem uma homenagem a Marco Aurélio Garcia, que foi uma figura importante na política externa dos primeiros mandatos de Lula, ocupou o posto que hoje quem ocupa é Celso Amorim. Então, acho que tem muito mais desse aspecto, mas que cria uma situação de dar munição para a oposição, para reforçar a retórica do campo da direita desta grande orquestração de esquerda que quer transformar, que gostaria de transformar o Brasil em qualquer outro país que não o próprio Brasil, isso dá. Vale lembrar a pesquisa recente que a Genial Quest soltou, qual era a notícia com maior percepção negativa para o governo naquele momento que a pesquisa foi feita. Claro que em outra proporção, mas era a recepção dada ao Nicolás Maduro aqui no Brasil. Ou a ajuda argentina via BNDES, como foi abordado ontem. Exato. Né? Então, quer dizer, esse tipo de ação joga contra a aprovação do governo, ou vai causando trincas que em algum momento a direita ganha munição para atacar o governo Lula. William, diga, Daniel. O documento base desse encontro do Fórum de São Paulo já está disponível no site do próprio Fórum, um documento de 24 páginas e assim, não é completamente despropositado, assim, não ele tem pé e tem cabeça. Agora, está cheio de adjetivações ali em que parece que você está em 1990, se não antes. Por exemplo, fala-se em neoliberalismo incoerente e antidemocrático, natureza desumana do capitalismo, sistema de dominação, hegemonia e controle dos Estados Unidos e firmeza e avanços de Cuba, Venezuela e Nicarágua na resistência e na luta a tudo isso que eu mencionei. Então, claro, soa esse documento base para alguém mais identificado com a direita como Mein Kampf soa para mim, que tenho ascendência judaica. Posso rapidinho, claro, William? né? Não, acho que um ponto importante é Nicarágua. Lula acabou de voltar de uma reunião com o Papa Francisco em que foi tratada a perseguição à Igreja Católica na Nicarágua. A prisão de um bispo. A prisão de um bispo, exato. A perseguição direta à Igreja Católica. Talvez esse seja um tema para se ver, como vai ser o comportamento do Foro e do pessoal do PT que participaram diretamente quando se referia... Nesse ponto, o Brasil está aderindo a uma resolução da OEA que é muito dura em relação à Nicarágua. Houve uma mudança de posição, Daniel. O governo que o governo, em um primeiro momento, se posicionou contra a condenação internacional de diversos países à Nicarágua, justamente a alegação do Itamaraty, porque se fazia menção a um regime
fascista de Daniel Ortega, e o Itamaraty considerou os termos duros demais, por isso costurou uma outra proposta. Mas existe esse clima de cumplicidade entre os governos de esquerda que tem adotado uma postura muito diferente, por exemplo, de Gabriel Boric, comunista no Chile, que, embora com uma postura nitidamente de esquerda e fiel a seus princípios socialistas modernos, se assim pode-se dizer, tem condenado duramente a ditadura na Venezuela, a ditadura na Nicarágua e cobrado uma postura semelhante de seus colegas latino-americanos. Talvez o Foro de São Paulo tivesse alguma projeção se ele fosse capaz de demonstrar entre seus integrantes quem conseguiu fazer uma economia crescer, trazer prosperidade, renda e estabilidade às pessoas. William, é interessante, esse documento base que eu citei, ele termina com a seguinte menção: a unidade, só a última frase do documento, a unidade anti-imperialista e anti-neoliberal é um imperativo incontornável como caminho principal para a vitória. E aí, quando você pergunta que vitória, remete-se a Fidel Castro na segunda declaração de Havana, em 1962. Sabe-se que na América e no mundo, a revolução vencerá. Hasta sempre. Nossa, meu Deus. É nostálgico. Também a geração ainda lembra disso. As próprias provavelmente já não sabem mais o que é. Daniel, muito obrigado. Boa noite para você em Brasília. Igualmente, Yuri Pita, prazer tê-lo aqui a bordo. Obrigado, William.